Pense rápido, quantos idiomas oficiais existem na Espanha? Como assim idiomas oficiais? O único idioma da Espanha é o espanhol. Não é? Sim, o espanhol é o idioma oficial da Espanha, mas também existem outras 5 línguas que são chamadas de cooficiais nos territórios onde são faladas. Ou seja, além do espanhol, são oficiais também o galego, o catalão, o valenciano, o aranês e o basco. Mas é oficial ou cooficial? Não tô entendendo. Bom, o espanhol é a língua oficial do estado, de todo o território da Espanha. Mas tem algumas comunidades autônomas do país que têm outro idioma oficial junto com o espanhol. Por isso que a gente diz que é cooficial. Ou seja, em alguns lugares da Espanha existem 2 línguas e isso faz com que muita gente seja bilíngue. Antes de conhecer um pouco de cada idioma, vale ressaltar que na Espanha existem diferentes sotaques, dialetos e variações linguísticas. Mas neste vídeo eu vou tratar apenas dos idiomas que são oficiais. Ou seja, aqueles que estão registrados dessa forma nas leis do país. E por falar em leis, aqui vai uma curiosidade. A Constituição da Espanha e os estatutos das comunidades autônomas onde existem os idiomas cooficiais promovem o respeito e a proteção dessa diversidade de idiomas no país, além de defenderem isso como um elemento generador de riqueza cultural, social e econômica. Agora vamos seguir com as características de cada idioma. El espanhol. O espanhol é o idioma oficial de toda a Espanha e é a língua materna de praticamente todos os espanhóis. Ele é falado em todo o território do país por aproximadamente 98% da população. Es el idioma que te enseñamos aquí en Fluency Academy, así que ya lo conoces y no hace falta darte tantos ejemplos, ¿verdad? Inclusive, se quiser estudar no nosso curso de espanhol, você pode se cadastrar na nossa lista de espera através do link que está aqui na descrição. Mas será que você sabe qual é a diferença entre os termos espanhol e castelhano? De acordo com a Real Academia Espanhola, são válidos os 2 termos, espanhol e castelhano, para se referir ao idioma falado na Espanha e em vários países da América Latina. O termo mais recomendado é espanhol, mas eles destacam um ponto. Na Espanha, é comum usar o termo castelhano quando se refere ao idioma comum do estado em comparação com os demais idiomas cooficiais do país. El gallego. O galego é o idioma oficial da comunidade autônoma Galícia e, de acordo com uma pesquisa feita em 2019, ele é falado dentro de casa por aproximadamente 3% da população da Espanha. Galícia faz fronteira com Portugal e, ao longo da evolução das línguas românicas, houve um momento na Idade Média em que naquela região havia somente um idioma, conhecido como galego-português. Por isso, o galego e o português atuais são idiomas tão parecidos. Dá uma olhada nesse exemplo. Em português, diríamos eu tinha uma camisa vermelha. Em espanhol é yo tenía una camisa roja. Em galego é eu tinha uma camisa vermelha. El catalán. O catalão é o idioma oficial de 2 comunidades autônomas espanholas, Catalunha e Islas Baleares. E de acordo com a mesma pesquisa, dentro de casa ele é falado por aproximadamente 8% da população espanhola. Se você gosta de séries, te recomendo ver Merli, porque o idioma oficial é o catalão. O catalão veio do latim e por isso compartilha vocabulário e estruturas com outros idiomas, como francês, italiano, português, espanhol e outros. Dá uma olhada nesse exemplo. Em português diríamos, gostaria de um café, por favor. Em espanhol seria, me gustaría un café, por favor. Em catalão é, m'agradaria un café, si us plau. Existem algumas diferenças entre o catalão da Catalunha e das Ilhas Baleares, mas não são tão expressivos para serem considerados 2 idiomas separados, diferente do que acontece com a próxima língua que vamos ver. El valenciano. O valenciano é o idioma oficial da Comunidade Valenciana e é falado por aproximadamente 4% dos espanhóis. Existe uma polêmica e muitos debates que discutem se o valenciano é uma língua de fato ou se é uma variante ou dialeto do catalão. Apesar disso, o Estatuto da Comunidade Valenciana reconhece e determina que ele é sim um idioma próprio, com suas normas linguísticas determinadas pela Academia Valenciana da Língua. Por exemplo, uma das coisas que muda na frase em catalão que a gente viu antes é o por favor. Em espanhol é por favor. Em catalão, si us plau. Em valenciano, per favor. Se você observar o mapa da Espanha, vai notar que a Catalunha faz fronteira com a comunidade valenciana. Em alguns momentos, as variantes linguísticas desses 2 idiomas podem se confundir e se misturar. E você sabia que ainda tem mais um idioma oficial por aí nessa região espanhola? Antes de descobrir qual é, já deixa seu like e não se esquece de se inscrever no nosso canal. El aranés.
O aranês, também conhecido como língua occitana, é um idioma oficial na Catalunha e, mais especificamente, é a língua del Valle de Arán, por isso seu nome, aranês. Essa região espanhola é bem pequena, tem aproximadamente 10 mil habitantes e faz parte da Catalunha. Espera um pouco. O espanhol é oficial em toda a Espanha, o catalão em toda a Catalunha. El Valle de Arán faz parte da Catalunha. Então isso quer dizer que... Exatamente! No Vale de Arán existem 3 idiomas oficiais: el espanhol, el aranês e el catalán. Vou te mostrar um exemplo que infelizmente não consegui fontes que me ajudassem na pronúncia, mas que já te ajuda a entender como se escreve em aranês. Em português, as inscrições online já estão encerradas. Em espanhol, las inscripciones online están ya cerradas. E em aranês se escreve assim: el vasco. Chegamos ao último idioma oficial da Espanha, el vasco, que também é conhecido como euskera, e é falado en el País Vasco e uma parte de Navarra. É um idioma falado por aproximadamente 1% da população espanhola. O euskera é muito diferente das outras línguas e aqui vai mais uma curiosidade. Não existe nenhum outro idioma no mundo que se pareça com o basco. Ele é considerado um idioma isolado, não se sabe ao certo sua origem e ele não tem parentescos com outras línguas. Por esse motivo, chama muita atenção de linguistas e antropólogos do mundo inteiro. Vamos ver um exemplo. Em português, diríamos ontem nevou. Em espanhol, ayer nevou. Em euskera é atzo elurra egin zuen. Tá, maravilha. Entendi que na Espanha tem 6 idiomas oficiais, mas eu preciso saber falar todos eles se eu for pra lá? Não se preocupe. Como o espanhol é a língua oficial de todo o país, de acordo com a lei, ninguém deveria negar se comunicar com você em espanhol. Dependendo da região onde você estiver, é possível que escute outro idioma cooficial, como o catalão em Barcelona, por exemplo. Mas se não estiver conseguindo entender, pode conversar com as pessoas e pedir para que elas falem em espanhol com você. Antes de terminar, aqui vai a última curiosidade. Dica de ortografia de espanhol. Quando você for escrever o nome de qualquer idioma em espanhol, você não vai usar a primeira letra maiúscula. Por exemplo, los idiomas oficiales de España son espanhol, gallego, catalán, valenciano, aranês e basco. A não ser que o idioma seja a primeira palavra da frase. Por exemplo, ¿quieres saber qué idiomas hablo? Português, espanhol, inglês e um pouco de francês. Você já conhecia todos esses idiomas? Comenta aqui no vídeo pra gente saber. Espero que te haya gustado este contenido que hice con tanto cariño. Un beso y hasta luego!